programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindo a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária na SPT e também nas redes sociais no Facebook. Terça-feira é dia de eleições. Nas listas há vários luso-americanos a concorrer. Vamos saber quem são. Na próxima terça-feira é dia de eleições nos Estados Unidos e, como comunidade inclusiva, são vários luso-americanos que se vão sujeitar ao escrutínio popular. Comecemos por New Jersey. Fruto do trabalho de base do qual nos orgulhamos, são muitos os luso-americanos que vão a voto. Eliana Pintor Marinho concorre a deputada estatal pelo 29º Distrito, num cargo que ocupa desde 2013. Concorre sem oposição. Armando Fontoura é candidato a novo mandato como xerife do condado de Essex e vai ter como adversário o republicano Nicholas Pancini. Fontoura é o único luso-americano com adversário direto. No condado de Hudson, Alberto Santos concorre sem oposição ao cargo de Mayor de Kearney, depois de ter derrotado nas primárias outro luso-americano. Santos ocupa o cargo desde 2000. Na mesma cidade, Marie-Therese de Castro é candidata à reeleição como vereadora do bairro 1. Mesmo ao lado, na pequena cidade de East Newark, Rose Evaristo é também candidata a novo mandato sem oposição. No condado de Union, Manuel Figueiredo concorre a novo mandato como vereador da cidade de Union. E em Elizabeth, Stephanie Pestana é candidata à reeleição no Conselho Escolar. Noutros estados vizinhos, os portugueses também marcam pontos. Em Connecticut, Roberto Alves é candidato a mayor na cidade de Danbury. Atualmente é vereador-geral. Em Norwich, Mark Bettencourt concorre ao cargo de mayor da cidade e é atualmente o presidente do Conselho Municipal. Em Bridgeport, Maria Pereira é candidata à reeleição como vereadora. Em Rocky Hill, John Moleiro é candidato à reeleição como vereador também. Na mesma cidade, Joseph Coelho é outro luso-americano a tentar ser eleito como vereador. Em Farmington, Robert Kent concorre ao cargo de comissário do Planning and Zoning. A sua esposa, Nadine Coutinho Kent, concorre ao Conselho Escolar na mesma cidade. Já no vizinho estado de Nova York, Tony Gonçalves concorre ao cargo de supervisor na cidade de Lewisboro. Em Massachusetts, Cliff Pond concorre ao cargo de mayor de Fall River. Presentemente, ele é o presidente do Conselho Municipal da mesma cidade. Na Flórida, Vítor Barbosa concorre ao cargo de comissário do Condado de Flagler. Atualmente, é vereador em Palm Coast. Estas são umas eleições com toque português. E não haja dúvida que os luso-americanos estão em praticamente todo lado, o que é prova cabal que somos uma comunidade bem incluída nas dinâmicas deste grande país, e você em casa não deixe de exercer aquele que é um dever cívico e vote na próxima terça-feira. O mayor da cidade de Newark, Ras Baraka, apresentou o 7º State of the City, onde debateu a resposta da cidade à pandemia da Covid-19, assuntos relacionados com habitação, segurança pública, qualidade de vida, entre outros, e apresentou também projetos para o futuro. Ladies and gentlemen, please welcome the Honorable Ras J. Baraka. Na passada terça-feira, o mayor de Newark, Ras Baraka, apresentou o State of the City, onde foram debatidos vários assuntos, como a resposta da cidade ao Covid-19, o desenvolvimento económico, segurança pública, entre outros, para além de uma análise ao futuro. Para Baraka, não houve dúvida em relação ao que tornou possível esta resposta. Sustain ourselves in the middle of this thing, when all of us are able to come together. We were on phone calls at 2 times a day for 18 months, Newark Public Schools, Housing Authority, everybody coming together to make sure that the city was safe. I know I get a lot of credit for it, but everybody, they chipped in and made sure
that they was doing their job, and I thought that was one of our greatest moments. A crise económica foi outro dos temas centrais. People get complacent and we get to a point where we think it's all over. I mean, prices are going up. I mean, the supply chain is an issue. The prices for material, for development, material in terms of anything that you want to create or build or develop. And so that's going to drive costs up all over the place. Retail costs, costs for building. It's going to drive rents up, and we have to execute our program, our plan. We have to execute it. It becomes more important now than ever. Officer Tenant Legal Services become more important. Us creating a fund to give to small local businesses so they can stay open. All of those things become more important now. Para além das questões de segurança pública. We're getting ready to start a class of 150 more. We are building our own training center on Bergen Street, so preferably we can begin putting officers in at our leisure. Whenever we need to put in new officers, we can. That means we have to work harder to recruit. We're having a recruitment fair coming up for police and fire and nurses, making sure that kids go through high school, become police officers, become firemen. We're going to continue to do that. A 7 meses das eleições, Ras Baraka traçou um olhar sobre os próximos 4 anos. Execute our housing goals, our plan to build more affordable housing, 6,600 units, to be able to preserve housing that exists, to do that and at the same time see development continue to happen. A myriad of things that we're working on that I want to see continue to take place. The whole violence in the city, I want us to go back to where we were and continue to drive it down and down and down with everybody's assistance and help. I think we can do that. We're in a rough period now all over the country, and Newark is experiencing as well, just everything, social wellness, people's mindset, and a lot of domestic violence, a lot of issues going on, and we have to tackle them. O 7º State of the City foi, assim, o momento de unir esforços junto a um objetivo comum que passa por reconhecer Newark como uma das mais populosas e importantes cidades nos Estados Unidos. E já sabe, amanhã poderá seguir todo o discurso de Ras Baraka com tradução em português, quer na SPT, quer também na nossa plataforma social, o Facebook. A Procuradora-Geral de Nova Iorque, Letitia James, vai candidatar-se ao cargo de governador e apresenta-se como uma forte candidata para a nomeação pelos democratas, poucos meses após publicar um relatório que resultou na demissão de Andrew Cuomo do cargo a que se irá candidatar no seguimento de um escândalo de assédio sexual. Letitia James é candidata a governadora no estado de Nova Iorque. A Procuradora-Geral entrará na corrida eleitoral como uma forte candidata para a nomeação pelos democratas, poucos meses após publicar um relatório que resultou na demissão de Andrew Cuomo do cargo a que se irá agora candidatar no seguimento de um escândalo de assédio sexual. O anúncio da candidatura será feito até ao final desta semana. Letitia James, de 62 anos, é a primeira mulher eleita para a chefia da Procuradoria-Geral de Nova Iorque e a primeira afro-americana a ocupar o cargo. Posiciona-se desta forma para defrontar a atual governadora, Kathy Hochul, antiga vice-governadora de Andrew Cuomo, que ocupou o lugar deste após a sua demissão a partir do dia 24 de agosto. A futura candidata, que nasceu e cresceu em Brooklyn, terá, no entanto, a difícil tarefa de conquistar os democratas do interior, que são vistos como mais conservadores. Antes deste ano, Letitia James era mais conhecida pelas suas frequentes disputas legais com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Desde que se tornou Procuradora-Geral em 2019, o seu gabinete investigou vários negócios de Trump e processou várias vezes o governo republicano pelas suas políticas federais de imigração e ambiente, entre outros assuntos. A Autoridade Portuária de New York, New Jersey, inicia a 23 de dezembro a substituição das portagens do Lincoln Tunnel por portagens eletrónicas. Assim, deixa de haver dinheiro em todas as portagens de New Jersey para Nova Iorque, um desejo antigo da Autoridade Portuária. A Autoridade Portuária de Nova Iorque e New Jersey anunciou que o novo sistema de portagens eletrónicas de última geração serão ativadas no Lincoln Tunnel na quarta-feira, dia 23 de dezembro. O Lincoln Tunnel é a primeira das 3 travessias do rio Hudson a modernizar completamente a sua infraestrutura de portagem para os padrões do século XXI,
após a autorização do projeto pelo Port Authority Board em julho de 2019. A agência concluiu a transição para as novas portagens totalmente eletrónicas nas 3 pontes de Staten Island no ano passado. Os sistemas de portagem da George Washington Bridge e também do Holland Tunnel estão programados para serem atualizados para o novo sistema nos próximos 18 meses. A cobragem de portagem no Lincoln Tunnel foi suspensa em março devido à pandemia do coronavírus. A transição em 23 de dezembro para a mais moderna tecnologia de portagem totalmente eletrónica não afetará os motoristas no túnel. Os motoristas são incentivados a inscreverem-se no EasyPass, enquanto as travessias do Rio Hudson continuam as atualizações para este novo sistema de portagem. Os veículos sem uma conta de EasyPass serão fotografados e as matrículas captadas por câmaras aéreas e uma fatura no valor da portagem será enviada pelo correio. Além disso, um objetivo de smartphone recém-lançado, que se chama Tolls NY, fornece acesso fácil 24 horas por dia, 7 dias por semana ao atendimento ao cliente para todas as transações de portagem sem dinheiro e eliminará a necessidade de esperar por contas para pagar. O Conselho de Comissários da Autoridade Portuária aprovou um novo sistema de portagem sem dinheiro para a ponte George Washington e os túneis Lincoln e Holland em 2019. A Autoridade Portuária implementou pela primeira vez o novo sistema na ponte Bayonne em fevereiro de 2017, na travessia de Outer Bridge em abril de 2019 e na ponte Goethals em setembro de 2019. Fundada em 1921, a Autoridade Portuária de Nova Iorque e New Jersey constrói, opera e mantém muitos dos mais importantes ativos de infraestruturas de transporte e comércios do país. Eu lembro que com a pandemia todas estas medidas entraram imediatamente em efeito, depois o chamado, portanto, a possibilidade de pagamento por dinheiro voltou a ser incluída, esperando-se agora que o chamado contactless possa acontecer também no New Jersey Turnpike numa data futura a anunciar. As autoridades norte-americanas acreditam que há uma forte possibilidade de Brian Laundrie ter morrido 2 dias após Gabby Petito ter sido dada como desaparecida. O porta-voz da polícia de Northport afirmou que a última vez que o jovem foi visto pelas autoridades fora no dia 15 de setembro, a conduzir o seu Ford Mustang, mas admitiu agora que se tratara de um erro e que o jovem era, afinal, a mãe a utilizar um boné. As autoridades norte-americanas acreditam que há uma forte possibilidade de Brian Laundrie ter morrido 2 dias após Gabby Petito ter sido dada como desaparecida. Recorde-se que a família da jovem de 22 anos reportou o seu desaparecimento a 11 de setembro, 10 dias depois de Laundrie ter regressado sozinha a casa na Flórida. O porta-voz da polícia de Northport afirmou que a última vez que o jovem foi visto pelas autoridades fora no dia 15 de setembro, a conduzir o seu Ford Mustang, mas admitiu agora que se tratara de um erro e que o jovem era, afinal, a mãe a utilizar um boné. Além da confusão, mais nada mudou. Há a forte possibilidade de que o Brian já estivesse morto. Ele ainda precisava de ser encontrado. Só queríamos que as pessoas percebessem melhor porque é que pensávamos que sabíamos que o Brian estava em casa, acrescentou. Gabby e Brian partiram em julho para uma viagem pelos Estados Unidos numa carrinha convertida. No final de agosto, a jovem deixou de publicar conteúdos nas redes sociais e de contactar a família. No dia 1 de setembro, Brian voltou para casa na Flórida sozinho e sem dar explicações sobre o paradeiro da jovem. O desaparecimento da jovem foi reportado às autoridades pela família a 11 de setembro, tendo sido depois encontrada morta a 20 do mesmo mês. A autópsia revelou que Gabby Petito morreu por estrangulamento. O corpo de Brian Laundrie foi encontrado um mês depois, a 20 de outubro. Durante as buscas num trilho, no Parque Ambiental, na Flórida, as autoridades encontraram restos mortais junto a pertences do jovem. A identificação do corpo só foi possível através de comparação de registros dentários. E é surrealista que um polícia confunda a mãe com o jovem procurado num caso
desta natureza. Não dá para entender e, por certo, este assunto irá continuar a ser debatido. A pergunta do milhão continua a ser: o que provas ou que potenciais provas poderão ter sido encontradas, quer na mochila, quer no caderno, que foram encontrados juntos aos restos mortais do jovem Brian? Isso é a pergunta que todos nós tentamos saber para que se possa saber exatamente o que é que aconteceu. Uma história que está longe do seu epílogo. Longe do seu epílogo está também o filme Rust. O assistente de realização do filme, Dave Walls, admitiu que não verificou totalmente as munições da arma com a qual o ator Alec Baldwin matou acidentalmente a diretora de fotografia no local de filmagens. As afirmações são do xerife, que está a conduzir a investigação. O assistente de realização do filme Rust, Dave Walls, admitiu que não verificou totalmente as munições da arma com a qual o ator Alec Baldwin matou acidentalmente a diretora de fotografia Lena Whitchen no local de filmagens, afirmou o xerife, que está a conduzir a investigação. No set do filme haviam 3 armas, segundo as informações divulgadas pelas autoridades, e foi Hannah Gutierrez Reed, de 24 anos, a pessoa responsável pelas armas no local de filmagem, que as colocou num carrinho durante as mesmas. Após a pausa para almoço, Dave Walls pegou numa das armas e entregou a Alec Baldwin, profetizando a expressão Cold Gun, que significa que a arma está segura para ser usada sem estar carregada com munições verdadeiras. De acordo com uma declaração sob juramento, entregue aos tribunais na quarta-feira, Hannah Reed disse aos detetives que, antes de partirem para o almoço, as armas foram guardadas num cofre, mas as balas não. Segundo o xerife do condado, Adam Mendoza, cerca de 500 balas foram recolhidas no local do crime, tendo sido notada a presença de vários cartuchos vazios, falsos e reais. As acusações criminais contra o ator ainda não foram descartadas pelas autoridades norte-americanas. Também estão a ser investigados rumores que as pessoas praticaram tiro ao alvo no local de filmagens antes do acidente. Além do revólver usado pelo ator, uma pistola de plástico não funcional e outra arma modelo Single Action Army 45 foram recolhidas no rancho. As autoridades ainda não acusaram ninguém pelo incidente, que aconteceu na tarde da quinta-feira passada, no rancho Bonanza Creek, no momento em que o protagonista e co-produtor de Rust, Baldwin, ensaiava uma cena, tendo alvejado a Lena Hutchins, de 42 anos, que foi levada para um hospital próximo sem resistir ao sofrimento. O realizador do filme, o luso-americano Joel Souza, também foi ferido no ombro e recebeu alta no mesmo dia. A Hertz encomendou à Tesla 100 mil carros elétricos, fato que fez subir as ações da empresa de Elon Musk. A Hertz confirma a compra pela exigência dos seus clientes em conduzir os carros elétricos da marca. O fabricante de veículos elétricos Tesla atingiu pela primeira vez uma capitalização de mais de $1 bilhão na Bolsa de Nova Iorque, depois da Hertz ter anunciado uma encomenda de 100 mil automóveis. As ações do grupo de Elon Musk subiram para $996,57 durante a sessão, antes de recuarem de forma ligeira. Ao ultrapassar o limite simbólico de $1 bilhão, a Tesla junta-se assim à Apple, Microsoft, Google e Amazon no clube das empresas mais ricas de Wall Street. A subida no mercado de ações também consolida a posição de homem mais rico do mundo para Elon Musk, que, segundo a empresa FactSet, detém cerca de 17% das ações da Tesla. As ações da fabricante já haviam subido após a divulgação dos lucros na semana passada, tendo registrado vendas e ganhos recordes no terceiro trimestre do ano, apesar dos problemas no fornecimento e da escassez de semicondutores que afetam o mercado. Mas esta semana a Tesla voltou a ver as suas ações subirem após a empresa de serviços de aluguer de veículos Hertz ter anunciado a compra de 100 mil carros elétricos até ao final de 2022. Para o diretor executivo interino da Hertz, Mark Fields, as viaturas tornaram-se produtos convencionais e a procura e o interesse por este tipo de carro estão apenas a começar a aumentar em todo o mundo. Uma encomenda desta magnitude destaca a adesão gradual de veículos elétricos nos Estados Unidos da América, disse também o analista Dan Ives, corretor da Wedbush. Donald Trump encontrou uma infraestrutura para a sua nova rede social. A Truth Social vai ser alojada na Right Forge, com capacidade para receber 75 milhões
de utilizadores. Donald Trump encontrou uma infraestrutura de internet, a RightForge, para alojar a Truth Social, a nova rede social do ex-presidente dos Estados Unidos. Martin Ávila, chefe executivo da empresa, revelou que dentro da sua plataforma todo o conteúdo legal está protegido contra a censura e é construído para manter a liberdade de imprensa. O recém-formado grupo Trump Media and Technology, de Donald Trump, que irá englobar a Truth Social, é um serviço de vídeo e podcasts que vê oportunidades noutros setores-chave, como serviços de internet e infraestruturas de pagamento. Com a rede social, que irá funcionar como uma aplicação, o ex-presidente Trump espera conseguir fazer frente às empresas de Big Tech, como o Facebook ou o Twitter, plataformas de onde foi banido. O Facebook baniu indefinitivamente Trump a 7 de janeiro, acusando o ex-presidente de a usar para incitar os seus partidários à violência antes do ataque ao Capitólio. A sanção foi então reduzida para 2 anos. O Twitter também suspendeu permanentemente a conta presidencial de quase 89 milhões de assinantes por causa do risco de mais incitação à violência. A rede social, que segundo estimativas terá mais de 75 milhões de utilizadores, deverá ser lançada no primeiro trimestre do próximo ano. Segundo um estudo publicado pela Forbes, cerca de 60% dos republicanos planeiam aderir a este site, enquanto apenas 27% dos democratas se mostraram interessados em participar nesta rede social, apesar de Trump afirmar que todos são bem-vindos. E lembramos agora aquela que foi a notícia de abertura deste jornal. Terça-feira é dia de eleições em todo o país e há vários luso-americanos que concorrem a cargos públicos. Por isso mesmo, se é cidadão americano, não deixe de votar, não deixe de exercer o seu dever cívico. Em Portugal, os tradicionais aliados de esquerda deixaram cair o orçamento e precipitam a dissolução da Assembleia e a realização de eleições antecipadas. O chumbo do Orçamento de Estado abre uma crise política no país. Ao longo das últimas semanas, os líderes dos vários partidos foram deixando mensagens sobre o que podia acontecer e o resultado da votação desta quarta-feira não foi uma surpresa. O chumbo do Orçamento do Estado abre uma crise política em Portugal. Ao longo das últimas semanas, os líderes dos vários partidos foram deixando mensagens sobre o que podia acontecer e a votação desta quarta-feira não foi uma surpresa. Para o líder da oposição, toda a responsabilidade é dos partidos da esquerda. Encontra-se perante uma crise política que, quanto mais tempo durar, pior será para Portugal. Da nossa parte, em nada contribuímos para ela. A responsabilidade é toda à nossa esquerda, que ao longo dos tempos se entendeu e desentendeu da forma como muito bem quis. O Presidente da República já tinha avisado que se a proposta orçamental fosse rejeitada, avançaria para a dissolução do Parlamento. Tendo em conta os prazos legais num cenário de eleições antecipadas e as eleições internas no PSD, CDS e Chega, a previsão é que as legislativas aconteçam durante o mês de janeiro ou no início de fevereiro. Cabe exclusivamente a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, avaliar esta decisão e tomar esta situação e tomar as decisões que entenda dever tomar. O Governo naturalmente respeita as competências próprias do Presidente da República, nenhum comentário terá a fazer às decisões do Presidente da República e cá estaremos para fazer o que resultado da decisão do Sr. Presidente da República. Governar por duodécimos, se for essa a sua decisão, ir para eleições, se for essa a sua decisão. Depois do chumbo no Parlamento, Costa espera uma maioria reforçada, estável e duradoura numa próxima sessão legislativa. E este é um assunto que está a apaixonar também a opinião pública de todos os luso-americanos que vivem aqui nos Estados Unidos. Temos hoje o prazer de ter connosco o Dr. José Cesário, antigo secretário das Comunidades Portuguesas e atual deputado pelo Partido Social Democrata. Dr. Cesário, muito boa noite, desde já obrigado por esta oportunidade. De quem é a culpa do chumbo do orçamento? Do Bloco, do PCP ou do Partido Socialista? António Costa começou a tentar conseguir novas eleições no momento em que tomou posse, exatamente no momento em que recusou um acordo escrito que lhe foi proposto pelos partidos à esquerda, nomeadamente pelo próprio Bloco de Esquerda. E nesta altura ele começou a pensar que era melhor não ter esse acordo, era melhor navegar à vista,
era melhor um clima de relativa instabilidade, de maneira a que pudesse aproveitar um momento que lhe fosse mais propício para eventualmente conseguir um resultado melhor. Penso que a leitura que ele faz não é a mais correta. A sociedade portuguesa está a mudar profundamente. Os portugueses estão a perceber muito bem o que é que foi a governação socialista e nós estamos convictos que estas eleições poderão clarificar as coisas e definir uma nova conjuntura política com, porventura, uma nova maioria. Pensa que António Costa jogou a cartada de uma maioria absoluta para o PS nas próximas eleições? Foi o objetivo dele. Não tenho dúvidas sobre isso. É evidente que ele não faz a leitura total e correta da situação. Primeiro porque as eleições autárquicas, as últimas eleições autárquicas, não foram o sucesso que ele imaginava que seriam. A derrota de Lisboa é uma derrota muito grande para o Partido Socialista e para ele próprio, pessoalmente. Um dos delfins dele, que ele deixou na Câmara, seu ex-vice-presidente, perdeu as eleições. E depois é preciso perceber que Portugal não está bem, a economia portuguesa não está bem, os serviços funcionam pessimamente, a generalidade das pessoas que querem fazer negócios tem enormes dificuldades em obter documentos e tudo isto se arrasta. Inicialmente havia a justificação da pandemia, mas neste momento é evidente que essa justificação já não colhe e, portanto, a leitura dele, estamos convencidos que é uma leitura errada. Uma última pergunta. Quem terá mais hipótese de se bater com o PS? O PST de Rio ou Rangel? Eu aí tenho uma leitura parcial, porque já há muito que manifestei publicamente o meu claro apoio a Paulo Rangel. Penso que precisamos de uma lufada de ar fresco. Precisamos de alguém com ideias novas e alguém que faça uma oposição organizada neste período de tempo até às eleições e que depois seja capaz de liderar um governo, alguém que tenha projeção internacional, alguém que esteja habituado já àquilo que são as andanças entre Lisboa e o resto do país, o estrangeiro, Bruxelas, e nisso Paulo Rangel tem inequívocas vantagens. Dr. José Cesário, muito obrigado pela sua participação e opinião. Em Portugal foi aprovada a despesa de 130 milhões de euros para o efeito, anunciou o Governo. A medida arranca a 10 de novembro e os consumidores têm que se inscrever no IVA Voucher. O Governo aprovou esta quinta-feira a medida que prevê o desconto de 10 cêntimos por litro nos combustíveis para todos os portugueses, até um máximo de 50 litros por mês. A medida entra em vigor no dia 10 de novembro. O Conselho de Ministros hoje autorizou uma despesa de 130 milhões de euros, correspondente ao subsídio que irá ser dado a todos os portugueses, sublinho todos os portugueses, que durante o mês de novembro e o mês de março de 2022. O que este subsídio consiste no valor equivalente a 10 cêntimos por 50 litros de combustível por mês. O funcionamento deste programa é muito simples. Por um lado, os 3.800 postos de gasolina que estão registados junto da ENSE estão a ser todos contactados através das associações representativas dos setores com quem o Governo reuniu e com quem o Governo está a trabalhar para que esses postos de combustíveis estejam todos no programa. Em segundo lugar, as pessoas poderão aceder ao ivoucher.pt, registar o seu número de identificação fiscal e, ao registarem-se, ficam automaticamente associados os seus cartões bancários que depois poderão utilizar nas bombas de gasolina. Funcionará de forma muito simples. Na primeira vez que os consumidores forem ao posto de abastecimento no mês, 2 dias depois será devolvido para a sua conta bancária correspondente ao cartão de pagamento que fizeram, será devolvido o valor equivalente aos 10 cêntimos por 50 litros, ou seja, 5 euros. Este desconto funciona todos os meses. Se um consumidor não gastar esses 5 euros no mês
acumulará para o mês seguinte e, como disse, este registro é um registro simples e é feito de forma praticamente automática o reembolso do valor. Os portugueses terão de se inscrever na plataforma e-voucher para ter acesso aos descontos, sendo que quem já aderiu não terá de voltar a fazer a adesão e receberão o desconto em 2 dias úteis depois de adquirirem o combustível. Já se sabia que a medida ia durar entre novembro e março do próximo ano, mas só agora recebeu luz verde do Conselho de Ministros. Portugal contabilizou nas últimas horas mais 5 mortes e 888 novos casos relacionados com a Covid-19. O número de internamentos subiu em enfermaria, mas baixou nos cuidados intensivos. Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 5 mortes e 888 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 318 doentes, mais 2 do que na quarta-feira. Nos cuidados intensivos estão 60 doentes, menos 1 do que ontem. Por regiões, o Norte somou 221 casos, no Centro reportaram-se mais 176 contágios e 2 mortes. Lisboa e Val do Tejo somou 370 casos e 2 óbitos. No Alentejo, houve mais 35 infecções e uma vítima mortal. Por fim, no Algarve, registaram-se mais 51 novos casos. Nas regiões autónomas, os Açores registaram mais 13 infecções e a Madeira mais 22. As autoridades de saúde têm mais 350 contactos em vigilância e há mais 671 recuperados nas últimas 24 horas. Estão ativos em Portugal mais de 31 mil casos de infecção pelo novo. Uma campanha das Nações Unidas para apelar ao fim do uso de combustíveis fósseis antecede a cimeira da COP26. Não é todos os dias que a Assembleia Geral da ONU é invadida por um dinossauro, mas situações extremas exigem medidas extremas. O dinossauro em questão chama-se Frankie e é a estrela da mais recente campanha das Nações Unidas no combate às alterações climáticas. Não é todos os dias que a Assembleia Geral da ONU é invadida por um dinossauro, mas situações extremas exigem medidas extremas. O dinossauro em questão chama-se Frankie e é a estrela da mais recente campanha das Nações Unidas no combate às alterações climáticas. You okay? You need a minute? Cool. Listen up, people. Let me be real for a second. You've got a huge opportunity. Estão perante uma grande oportunidade. A reconstrução económica, enquanto recuperam da pandemia, é a grande oportunidade da humanidade. Tenho uma ideia louca. Não escolham ser extintos. Don't choose extinction. Salvem a vossa espécie antes que seja demasiado tarde. É a altura de os humanos deixarem de inventar desculpas e começarem a fazer mudanças. A campanha foi lançada na semana que antecede a cimeira da COP26, onde o futuro do nosso planeta estará em discussão. Imaginem que os dinossauros tinham gasto rios de dinheiro para financiar meteoritos gigantes. Porque é o que vocês estão a fazer agora. Pensem em tudo o que poderiam fazer com esse dinheiro. Em todo o mundo, há pessoas a viver na pobreza. Não acham que ajudá-las faz mais sentido do que financiar o fim da vossa espécie? And you'd kind of think this would be obvious. Going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? E qual é a sua escusa? As alterações climáticas é um tema de veras importante, onde todos, mas mesmo todos, temos responsabilidade em alterar o rumo destes acontecimentos. As emissões de dióxido de enxofre do vulcão Cumbre Vieja preocupam as autoridades espanholas. Os valores de dióxido de enxofre estão mais altos do lado oeste da ilha, onde o vulcão pode estar a emitir até 9.000 toneladas por dia para a atmosfera e os sismos com mais de 3,5 de magnitude aumentaram. As emissões de dióxido de enxofre do vulcão Cumbre Vieja, que oscilam entre as 6.000 e as 900.000 toneladas por dia, estão a causar preocupação após uma nova ruptura do cone principal do vulcão na quarta-feira.
Nas últimas horas, terremotos com magnitude superior a 3.5 na escala de Richter e com profundidades médias e profundas aumentaram em La Palma, o que eleva a probabilidade de sismo de intensidade 6. As autoridades espanholas confirmaram também que a nova ruptura do vulcão mantém o fluxo lávico para o oeste, alimentando assim os fluxos já existentes. Com relação à qualidade do ar, o DSN informou que o processo eruptivo aumentou os valores de dióxido de enxofre do lado oeste da ilha, onde o vulcão pode estar a emitir até 9.000 toneladas por dia desse gás para a atmosfera. Na madrugada desta quinta-feira, o cenário meteorológico continuou favorável às operações aeroportuárias da ilha de La Palma. A ilha sofreu 53 novos sismos na noite de quarta-feira, segundo informação do Instituto Geográfico Nacional, detalhando que o maior sismo dos registados desde a meia-noite, em Fuencaliente, com a magnitude de 3.6 na escala de Richter e uma intensidade estimada em grau 3. Poucas horas antes, à 1h25 da manhã, os sismógrafos detectaram em Vilha de Mazo outro movimento de magnitude 3.5 na escala de Richter, neste caso de maior intensidade. Todos os movimentos detectados durante a noite ocorreram em profundidades entre 10 e 14 km. E a polémica entre a Polónia e a União Europeia continua. O Senado polaco aprovou a lei que reforça a segurança nas fronteiras do Estado, o que na prática significa a construção de uma barreira física na fronteira com a Bielorrússia. O projeto tem por objetivo travar a entrada ilegal de migrantes patrocinada por Minsk. O Senado polaco aprovou a lei que reforça a segurança nas fronteiras do Estado, o que na prática significa a construção de uma barreira física na fronteira com a Bielorrússia. O projeto de 350 milhões de euros é justificado pela Polónia com a necessidade de combater a migração ilegal patrocinada por Minsk. A Bielorrússia é acusada de facilitar a entrada de migrantes provenientes do Médio Oriente e África com destino à União Europeia, como forma de retaliação contra as sanções económicas que lhe foram impostas por Bruxelas. Com ou sem ajuda bielorrussa, a verdade é que o número de migrantes aumentou consideravelmente na fronteira entre os dois países, o que já tinha levado Varsóvia a decretar estado de emergência e a reforçar a presença militar no local. A Lituânia, a braços com o mesmo problema, já passou da palavra à ação e começou a construção de um separador na fronteira com a Bielorrússia. Apesar de Vilnius ter procurado financiamento europeu para os 400 km de barreira, Ursula von der Leyen respondeu que não há dinheiro para arame farpado. E vamos agora ao desporto. A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol anunciou, ao final da manhã de hoje, a lista final de 32 jogadores candidatos ao prémio de melhor jogador do mundo, cujo vencedor será anunciado no final do próximo mês de dezembro. Uma lista em que Portugal se encontra triplamente representado. Desde logo, claro está, pela presença de CR7, Cristiano Ronaldo. Na corrida a esta distinção, encontram-se ainda uma dupla do Futebol Clube do Porto, formada por Luís Diaz e Taremi, que entra desta maneira na luta por um troféu individual que no passado ano civil foi parar às mãos de Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. O Barcelona anunciou em forma de comunicado emitido através das plataformas oficiais do clube, ao início da tarde de hoje, que Sergi Barjuan é o homem eleito para substituir Ronald Koeman no comando técnico da equipa principal de forma interina. O presidente do conjunto catalão, Joan Laporta, irá apresentar o até agora treinador da equipa B à equipa principal já esta tarde, antes do treino na Ciudad Deportiva. O Flamengo, no Brasil, despediu-se na madrugada de quarta para quinta-feira das meias finais da Taça do Brasil, ao perder diante do Atlético Paranaense em pleno Maracanã por categóricos 3-0, após o empate a 2 bolas na partida da primeira mão. O resultado fez subir o tom de contestação para com a equipa técnica liderada por Renato Gaúcho, que leva já 4 encontros consecutivos sem um único triunfo. De tal maneira que, após o apito final, os adeptos entoaram a música que dedicavam, veja-se bem a quem, a Jorge Jesus. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8562, 1,1679 para o euro, o real 5,60, 0,1783.
Estamos no outono, mas vamos saber qual a previsão do tempo para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã estão previstos aguaceiros para Newark com 60 graus, Filadélfia com aguaceiros com 61 graus, Nova Iorque com aguaceiros com 57 graus, Boston com céu nublado com 54 graus, céu parcialmente nublado com 57 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 57 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 84 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 77 graus, 74 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 62 graus. E são estas. Vamos agora encerrar o espaço de notícias, voltaremos dentro de momentos com a linha aberta, por isso mesmo fique por aí, nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviços personalizados e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Maçãs frescas todos os dias nos supermercados Seabra Foods. A fruta é um alimento complementar à sua saúde. Diretamente da quinta, apanhadas à mão e em menos de 24 horas, você poderá comprar este produto natural de mais alta qualidade. Maçãs frescas todos os dias nos supermercados Seabra Foods. Qualidade e bom preço. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Queijo da Serra Aldeia. De Gouveia, Portugal, a suavidade e o gosto de um queijo confeccionado com leite de ovelha bordaleira à maneira antiga. Agora curado ou amanteigado. Queijo Aldeia. Um néctar dos deuses da Serra da Estrela para a sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. Bem-vindos à Linha Aberta, já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas por telefone, de modo a que a comunicação seja o mais efetivo possível. Lembro que terça-feira é dia de eleições e, como tal, se pode votar, não deixe de o fazer, participe ativamente para ser parte da solução.
Muitas vezes nós gostamos de comentar, gostamos de falar sobre coisas, mas nas horas em que podemos ser parte dessa mesma solução, parece que nos esquecemos que temos também direitos e que os devemos exercer. Eu penso que já temos uma chamada em linha. Olá, muito boa noite. Olá, muito boa noite. Eu penso que perdemos essa chamada. Vamos então... não, temos. Olá, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Está a falar com o Bruno e estou a falar do estado de Massachusetts, mais concretamente em Medford. Bruno, muito boa noite para si e também para todos os nossos ouvintes em Massachusetts, em particular na cidade de Medford. Em que é que posso ajudá-lo? Eu gostaria de saber acerca da situação que se está a passar em Portugal agora com isto do Orçamento de Estado não ter sido aprovado. Acho que foi pode-se dizer, uma chapada de luva branca ao Governo e também ao Sr. Eduardo Cabrita, derivado a que utilizou um carro e matou um português na autoestrada quando se deslocava de Monte Alegre para Elvas, um carro que não era do Governo, não estava registado pelo Governo, não estava registado nas finanças, tinha sido apreendido e ele usou um carro que tinha sido apreendido para serviço de Estado. Isso, como português, isso é uma tremenda vergonha. Isso que ele fez é vergonha. E isto com tudo o que agora está a passar em Portugal, com o Governo, o Orçamento de Estado não ter sido aprovado, o Bloco de Esquerda e o PCP não terem dado o seu apoio, é completamente uma chapada de luva branca para o Sr. António Costa, que apoiou o Sr. Eduardo Cabrita quando este escândalo rebentou, ok? E o Sr. André Ventura falou bem, e falou várias vezes, e disse que ele deveria ser julgado, e não foi. Esperemos agora que sim, que seja julgado. Bruno, registramos a sua opinião e muito obrigado pela sua colaboração. É um tema quente, é um tema central em Portugal. Porquê? Porque a chamada geringonça, e por isso mesmo foi posto o nome de geringonça, poderia levar a isto. E aquilo que acontece é que há medidas que não agradam nem a gregos nem a troianos. E depois, quando acontecem situações como aquela com Eduardo Cabrita e outras, é claro que zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades, e a verdade é que esta é uma situação que António Costa deverá ter que analisar muito bem, porque eu recordo que perdeu também a Câmara Municipal de Lisboa e poderá ser um indício de descontentamento. Agora temos que ver se esse descontentamento é paralelo ou encontra, portanto, solução ou empenhamento em todo o país, porque, como foi referido pelo deputado Dr. José Cesário, poderá também aqui tentar jogar em medida de antecipação e tentar mostrar ao país que realmente é preciso uma maioria absoluta para evitar essas situações. Vai ser quente, vai ser um tema muito quente, mas eu desde já agradeço o seu comentário e é assim que nós devemos ser efetivos e termos uma opinião própria. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Obrigado. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Estou sim, muito boa noite. Olá, muito boa noite. Boa noite. Eu sou Maria, vivo em Nova Iorque. Olá, Maria. Como é que está? Tudo bem? Boa noite, Sr. Rico. Boa noite. A minha pergunta é, agora no mês de... Agora no verão, tivemos em Portugal, o meu marido e meus filhos tiraram o cartão de cidadão. Eu e o meu marido e o meu filho vivemos em Nova Iorque e o meu outro filho vive em Tampa, Flórida. O papel dele, o cartão para ser levantado é em Nova Iorque. É difícil ele vir de Tampa para levar para buscar o cartão. Será que o Sr. Rico me dá uma opinião como é que ele pode levantar o cartão sem... Será que eu posso levantar, o meu esposo ou irmão? Ou se eles o podem enviar por correio para ele?
Ok, portanto, o levantamento do cartão de cidadão tem que ser efetuado onde foi dada a informação. Portanto, se foi dada a informação... Sim, eu entendo isso, sim, pois. O que eu penso que será a medida mais correta a fazer, já que a senhora tem que ir ao Consulado de Nova Iorque levantar, portanto, o seu passo, é perguntar se existe conivência dos funcionários e a possibilidade, porque às vezes não é as pessoas não quererem fazer, é se há a possibilidade de, através de algum documento, ele poder passar, portanto, o levantamento para si. Eu penso que não, para lhe dizer a verdade, mas a melhor forma Sim, eu sei que não, porque eu já experimentei isso há uns anos atrás. Correto. Num processo assim e não me deixaram. Agora, tem outra situação também. Portanto, como foi no verão, tem um ano para levantar o cartão de cidadão. Eu penso que se o filho vai vir aqui, por exemplo, por alturas do Natal, festas importantes. Sim, mas é preciso marcar apontamento e é difícil marcar apontamentos e não é uma coisa que se pode marcar e diz assim, quero deste dia, esta hora. Olha, o que eu posso fazer, e sem qualquer compromisso, é tentar saber, portanto, se haverá uma possível solução. Porque aqui há outro problema, é que se os cartões de cidadão não forem levantados durante um ano, penso que é um ano, depois são remetidos à Providência, quer dizer que são inválidos. E se não há marcações no próximo ano, para que é que as pessoas estão a fazer o cartão de cidadão? Portanto, eu penso que é fundamental encontrarmos uma resposta para isso e eu irei tentar, e temos o seu número de telefone, depois entrar em contato consigo, sem qualquer promessa da minha parte, tentar saber o que é que poderá ser feito. Está bem? Agradeço muito. É uma preocupação, uma responsabilidade que a gente não sabe como dirigir, porque para ir levantar a Miami também é muita distância. Para aqui é outra distância e é um pouco inconveniente para ele. É um pouco inconveniente. Se a gente marca para aquele dia e está... Mas não, é muito difícil também fazer apontamentos e marcações. Correto. E nem que ele venha no Natal, não se vai dizer que pode lá ir entrar e levantá-lo. Correto. Mas eu tentarei saber mais alguma opção de modo a que seja possível. Portanto, eu sei que, por exemplo, em Newark, para levantamento de cartões de cidadão, não é preciso marcação, mas cada consulado, algo que eu penso que é lamentável, rege por desígnios próprios. Pois, porque o de Nova Iorque nem deixam passar para dentro. De qualquer maneira, tem que ser com apontamento, que não há outra solução. Eu irei tentar saber uma possível opção. Obrigado. Tá bem? Muito obrigado. Obrigado, boa noite. E isto é um tema que daria para todos nós estarmos aqui a comentar, porque se não há uma marcação disponível em 12 meses, para que é que vamos renovar ou tirar um cartão de cidadão se não o podemos levantar? Eu penso que as autoridades portuguesas, a senhora Secretária de Estado das Comunidades, devia ver este programa para saber exatamente aquilo que os portugueses e luso-americanos enfrentam no dia-a-dia. Isto não deveria ser um problema. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Rick, boa noite. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Bem, obrigado. Eu estou a falar de Elizabeth. Olá, como é que está? Eu queria dizer a essa senhora que chamou agora por causa do cartão de cidadão, eu fiz o cartão de cidadão em Portugal e tinha que, como era de emergência, eu fiz em Vila Franca de Xira. Mas, como era emergência, teve de ir para Lisboa, o meu irmão é que me foi lá buscar, mas eu tive que assinar um papel a dizer que o meu irmão é que ia lá buscar o cartão de cidadão. Por isso essa senhora, se tem feito... onde foram tirar o cartão em Portugal, que era ela ou o irmão que recebia o cartão, ela não tinha esse problema que tem agora o senhor esse. Correto, muitíssimo obrigada pela sua informação e esta informação é muito válida, porque mesmo que não sirva para esta senhora, porque lamentavelmente já fez, para quem pensa fazer isso, tenha a certeza que tem essa opção sempre presente para evitar uma situação desta no futuro. Tem que assinar um papel. Muitíssimo obrigada, é ótimo quando nós temos, portanto, a nossa comunidade efetivamente a participar, porque é para isso que está a linha aberta. A linha aberta está aqui para ser um espaço onde as pessoas possam debater, dar opiniões e, mais importante, ajudar-se uns aos outros. Isto não é criticar, isto é, acima de tudo,
podermos colaborar para amanhã estarmos melhor do que aquilo que estamos hoje. Vamos à próxima chamada e possivelmente a última. Penso que não temos de momento chamada. Eu só quero dizer que o presidente Joe Biden reclama ter apresentado um plano histórico para a economia dos Estados Unidos. Eu lembro que Joe Biden está a fazer várias visitas, esteve na passada segunda-feira aqui em Kearney para puxar o seu plano de infraestruturas que visa desenvolver vias rodoviárias e outras vias de modo a que o processo gradual de desenvolvimento nos Estados Unidos possa surgir. É um plano que ele considera ser histórico e é um plano bastante com um grande teor económico, mas a verdade é que a aceitação de ambos os lados, e isto é bom referir, quer do Partido Republicano, quer do Partido Democrata, não é 100% ou não está 100% alinhado com o plano original. É caso para dizer que cada senador, cada congressista normalmente olha muito bem para aquilo que é de interesse geral ou de interesse do seu próprio Estado ou cidade para poder puxar a brasa à sua sardinha. E isto é exatamente o que acontece em política. Muitas vezes sacrificam-se um ponto para podermos atingir outro. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Aqui é José Silva, estou a falar de Sleepy Hollow, New York. Senhor Silva, muito boa noite. Muito boa noite. Eu estou apenas a querer acentuar o que creio que foi a pessoa número 2 ou número 3 que falou, a dizer que, na verdade, um familiar podia assinar e pode levantar o cartão, porque eu tenho ainda agora, o meu irmão foi a Portugal com a família, com a esposa neste caso, tratou, nem sequer tinha certidão de idade, que não, porque ele veio de Angola para a África do Sul e depois para aqui para a América, e resolveu tudo aí, e em 2 semanas tinha o cartão dele e da esposa, teve todos os documentos necessários. E no meu caso, tenho também a minha filha que foi lá, que também não tinha nada, nasceu em Angola, nem não tinha nada absolutamente. Senhor Silva, eu peço... E mandaram-lhe, e a minha filha, que vive em Portugal, foi buscar o cartão e mandou-lhe para cá. Correto, mas teve que assinar essa documentação. Absolutamente. E é uma opção, muito obrigado. Na loja do cidadão, onde foi, assinou o documento que eles pedem e logo 8 dias depois veio o cartão e entregou-lhe. Correto, muito obrigado, Sr. Silva, exatamente a confirmar aquilo que a anterior telespectadora também tinha referido. Vamos agora a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E agora vamos ao momento sempre esperado. Temos 5 casamentos hoje. Vamos lá então. Não são casamentos, são aniversários. Alice Gilberto, 57 anos de idade. Não sei com quem é que casou, mas é o aniversário. Tony Boria, 48 anos. Muitos parabéns, Tony. Johnny Costa, 28 anos de idade. Parabéns, Johnny. Catalina Leandro, 7 anos de idade. Muitos parabéns, Catalina. Bem, parece que estamos com problemas técnicos neste momento. Lamentavelmente, ficámos curtos num dos aniversários, mas chegamos assim ao fim de mais uma edição. Fique com mais um episódio de Amor, Amor. E quanto a nós, voltaremos aqui amanhã, a partir das 7 da noite, eu e o Luís Pires, para mais uma edição do Especial Informação. Até amanhã, se Deus quiser.
Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.